Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos estar lendo os versículos de 32 a 49. Repetindo, 1 Samuel 17, 32 a 49. Muitas vezes, nós nos encontramos em situações difíceis. São as batalhas em nossas vidas, nosso dia a dia. E, via de regra, esses problemas parecem enormes em nossa frente, diante de nós. E como lidar, então, com essa situação? Em quem realmente nós temos posto a nossa confiança? Será que as experiências que já tivemos em nossas vidas ajudam-nos a encarar o problema? Ou será que nós temos sido esquecidos de como Deus já nos auxiliou em outras situações? Diz assim a palavra do Senhor. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe a mão na barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão destes filisteus. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa
e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Esse texto ele traz uma narrativa de uma batalha entre Israel e os filisteus. Os dois povos se dispuseram ali para a batalha, tendo um vale entre eles, e cada um ficou em uma colina. Este era o cenário que se apresentava ali para a guerra aquela batalha entre os filisteus e os israelitas. Nós vimos aqui no texto que a luta entre Davi e Golias foi uma prova do poder da fé. O jovem Davi venceu Golias, aquele guerreiro experiente, porque confiava em Deus. E é isso que nós queremos hoje falar com vocês nesta manhã, meditarmos nesta manhã. Como têm sido as nossas batalhas, em quem nós temos posto a nossa confiança? Pois bem, os filisteus enviaram ali à batalha o seu melhor soldado, Golias. Golias era um soldado conhecido, ele era um homem alto, grande, ele tinha quase 3 metros de altura. Ele vestia uma couraça pesada, uma armadura muito pesada. Era realmente um grande problema para o povo de Israel. Ele era realmente o guerreiro ideal, com ali o equipamento melhor para um combate. E Golias, então, desafiou Israel. Pediu para que enviasse um soldado para realmente guerrear contra ele, lutar contra ele. E aquele que perdesse, o povo iria servir ao outro. E ele fez isso durante 40 dias. Entretanto, ninguém se apresentava para enfrentar aquele problema. Até mesmo Saul, que era alto, não tinha coragem de enfrentar. E nem mais os seus valorosos guerreiros também tinham coragem de enfrentar. Estava ali diante de Israel um grande problema. E que problemão! Meus queridos, nossa vida também ela é assim. Muitas vezes os problemas aparecem diante de nós e se agigantam diante de nós. Isso faz parte da vida. Aparece quando nós menos esperamos. E como enfrentá-los? Muitas vezes nós não sabemos como enfrentar os problemas, não é verdade? Porque nós somos humanos, nós ficamos muitas vezes perdidos. Como eu vou solucionar essa questão? Como eu vou resolver este problema? Ficamos perdidos, sem orientação. Como você tem encarado os problemas em sua vida? Os israelitas que estavam ali tiveram uma visão nada confortável. Aquele homem gigante diante dele, um grande problema para enfrentar. Mas a história relata que o jovem Davi, aquele mancebo, ruivo, de aspecto frágil, olhou de forma diferente aquele problema. Ele não olhou como aqueles homens fortes, aqueles guerreiros experientes olhavam, mas ele olhou o problema de forma diferente. Sabe por quê? Porque Davi olhou o problema sob a perspectiva de Deus e não da dos homens. Davi olhou o problema sabendo que ele serve a um Deus todo-poderoso que estaria com ele diante do problema. A forma como Davi olhou o problema, a forma como Davi encarou a situação, fez toda a diferença. Como nós temos encarado os nossos problemas? Será que nós temos encarado os problemas do ponto de vista somente humano, em que nós achamos que nós podemos resolver por nós mesmos? Como temos encarado os nossos problemas? Os vários tipos de problemas que nós temos em nossas vidas. Seja uma perda de emprego, sejam problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento em família. São tantos os problemas que se apresentam para nós dia a dia. Como temos realmente encarado? E mais ainda, em quem você tem posto sua confiança para ajudar a resolver os problemas?
em quem você tem posto. Davi confiava em Deus, e sua fé em Deus não deixou ele se abater diante do problema, não deixou ele se diminuir diante do problema. Ele ali, ouvindo aquele filisteu enorme, mesmo sendo um jovem pastor, se dispôs a realmente encarar o problema de frente. E mais, Davi ele não postergou, ele não jogou para frente, ele não ficou empurrando. Os problemas, quando aparecem em nossas vidas, nós precisamos realmente encará-los logo de uma vez, para resolvê-los, confiando no Senhor. O rei Saul ouviu que Davi queria enfrentar ali a Golias e chamou ele para conversar. E disse: olha, você é um jovem mancebo, você não vai conseguir vencer esse filisteu. Mas Davi explicou a Saul, que ele já havia passado por problemas anteriores. Ele já havia lutado com um urso e com um leão, nós lemos aqui no texto, e Deus havia livrado ele daqueles problemas. Suas palavras, ao relembrar situações anteriores, demonstram sua confiança num Deus que cuida em todos os momentos e que age segundo o seu querer, segundo o seu propósito, na hora certa. Davi acreditava que não era algo impossível de vencer aquele filisteu, porque ele já tinha passado por problemas anteriores e o Senhor havia sido com ele. Então ele tinha essa confiança. Ele não venceria por si só, por suas habilidades específicas, mas por Deus que cuidava dele. Ele tinha essa confiança. Quando realmente nós colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor e pedimos para que Ele direcione as nossas vidas, que Ele cuide de nós, nós realmente nos sentimos confiantes para enfrentar qualquer gigante que se posicione diante de nós. Quando você estiver em situações difíceis, ore a Deus, peça a Deus realmente a direção, relembre como o Senhor já atuou em sua vida em situações anteriores e te livrou, como Ele foi benevolente contigo. Lembre-se disso. Quantos livramentos você já vivenciou? Você tem pedido a Deus para dirigir a sua vida? Em quem você tem posto a sua confiança? Você tem realmente pedido a Deus para que Ele venha a ser o seu Senhor e Salvador? Quando você está diante de problemas, a quem você clama? Nós precisamos clamar ao único que pode realmente nos ajudar, que é Jesus Cristo, o próprio Deus. Só Ele tem o poder de realmente nos ajudar. E é nele que você tem que colocar sua confiança. E mais, quem você tem dado ouvidos para a solução dos seus problemas? Nós lemos aqui no texto que Saul preparou Davi. Saul colocou uma armadura em Davi, semelhante a que o Golias estava usando. Colocou ali uma armadura em Davi. Mas Davi se sentiu à vontade com aquela armadura? Não. O texto fala que Davi não se sentiu, muito pelo contrário, tornou-se um problema para Davi, aquela solução que Saul estava lidando, ou aquele artefato para ajudá-lo na batalha. Meus queridos, nossa vida é semelhante. Às vezes nós damos ouvido a orientações que muitas vezes não vão nos ajudar, muito pelo contrário, vão nos atrapalhar. Precisamos realmente ouvir a Deus, as suas orientações, a sua palavra, para realmente termos paz, segurança, e quando ouvirmos algo, termos certeza que realmente vem de Deus. Pois quando nós realmente colocamos nossa fé no Senhor Deus, colocamos nossa fé em Jesus, o Senhor fala aos nossos corações, até por meio de homens, mas nós temos a paz e a segurança e a tranquilidade, sabendo que vem de Deus.
Em quem você tem crido na sua vida, ao longo de toda a sua vida? A palavra do Senhor nos ensina que o melhor caminho é o do Senhor. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Hoje tivemos a apresentação de 2 lindos bebês aqui, que vão ser instruídos no caminho do Senhor, para que eles possam estar realmente seguros quando diante dos problemas, os problemas aparecerem, eles saberem resolver à luz do que o Senhor ensina. Meu amigo, você precisa colocar somente sua confiança no Deus vivo e Criador de todas as coisas. Eu não sei em que você crê, mas só Jesus salva, que assim diz o Senhor. Não sou eu, pastor Alberto, quem diz isso, mas é o próprio Deus que diz. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. O artigo define-o sendo como o único caminho. E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, meu querido, se você quer realmente que Deus abençoe sua vida, você precisa confiar e entregar sua vida a Jesus Cristo e tê-lo como Senhor e Salvador, para que diante dos problemas você possa estar firme e possa realmente vencer os problemas, segundo o querer e a vontade de Deus. Por quê, meus amados? É inevitável que batalhas vão surgir em nossas vidas, as mais diversas. Veja o que aconteceu no confronto de Davi e Golias. Quando Golias viu o jovem ali com um cajado em sua mão, desdenhou de Davi. Você está vindo para cima de mim como se eu fosse um cão com paus? Talvez ele nem tenha observado a funda na mão de Davi, tenha olhado somente para o cajado. E ele disse: olha, eu vou matar você, Davi, vou te jogar, dar aos animais. Golias, ele confiava na sua força física, no seu armamento, mas Davi confiava em Deus, que não precisa de força humana para vencer. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meu querido, isso é a melhor garantia que nós podemos ter. Quando os problemas se apresentarem diante de nós, nós temos a certeza que nós estamos indo encarar esses problemas não por força nossa humana, mas com a ajuda do Senhor. E diferente do que aconteceu com Davi, em que ele derrotou ali o filisteu com a primeira pedra que ele lançou, que atingiu ele em cheio e jogou em terra, muitas vezes a solução não será de imediato. Isso é bom que isso fique claro, porque o Senhor, ele atua em nossas vidas segundo os seus propósitos. Isso às vezes leva as pessoas a ficarem um pouco entristecidas com Deus, porque a resposta não vem de imediato, como aconteceu com Davi. Mas isso não tira o poder do nosso Deus, que sabe todas as coisas. Davi, então, jogou aquele problema por terra. Golias caiu. Quando os filisteus viram que Golias estava morto, eles fugiram e os israelitas os derrotaram. E a partir daquele momento, Davi se tornou um grande guerreiro com fé em Deus. Meus queridos, hoje, os servos de Deus não participam de guerras ou combates da mesma forma como foi no passado. Mas nós temos ainda que imitar a fé de Davi. Precisamos ver Deus como uma pessoa real, como o único Deus que merece toda a nossa adoração e nossa confiança. Porque vai muitas vezes os problemas aparecerem grandes demais. Em quem eu vou confiar para me ajudar? Os problemas, eles podem ser até imensos, mas eles são pequenos comparado com o poder que Jesus tem e que não tem limites. Ah, como são pequenos!
Se escolhermos servir a Jesus e tivermos realmente fé nele, confiarmos somente nele, como assim fez Davi, nada nos deixará com medo. Queridos, o poder de Deus é maior, mas muito maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Que Deus nos abençoe. Amém.